Alô galera, Vascanários aqui, Marcelo falando. Bom, dia 23 aí, né? Um dia depois do jogo do Vasco, em São Januário. Era um bom dia, um bom jogo para o Vasco poder se desgarrar um pouco dos demais na tabela da Sul-Americana, sempre pensando, né, em arrecadação, bilheteria, televisão, as coisas que eu sempre falo aqui, né? Patrocínios pontuais. Não temos chance de título na Sul-Americana, nem Copa do Brasil, mas temos que ir o mais longe possível para a questão de arrecadação. E o nosso campeonato é o brasileiro. Já disse isso aqui várias e várias vezes, até me irritei me irrito quando alguém coloca que prioridade era Sul-Americana, assim, um absurdo. Pô, tem Fluminense, tem Grêmio, acho que Atlético Mineiro, muito melhores que o Vasco. Então é complicado isso aí. Me parece que tem um time também argentino, não sei se Boca ou River. Então é complicado essa história, né? Então é o brasileiro e muito longe do que o Pedro falou, né? O Pedrinho, entre os 8 melhores elencos. Falei isso lá atrás, recebi críticas aqui, né? E vamos ver, desenrolar aí, se eu estou certo, se eu vou continuar estando certo ou não. Bom, uma pergunta na coletiva que foi feita ao Carille me deixou assim preocupado. A pergunta foi o seguinte: por que você não usa o Garré para tentar fazer a função do Coutinho? Coutinho saiu e você não optou pelo Garré. Aí eu complemento aqui, não a pergunta foi feita lá na coletiva por um youtuber, jornalista, sei lá. Complemento o pensamento. Coutinho não joga o jogo todo. Às vezes não temos Payet, que é o reserva imediato, como não tivemos ontem. Então tem que alguém fazer essa função aí, né? E ele respondeu o seguinte: posso até ter o Garré, né, para fazer a função dele, a partir do momento que eu venha treinar o Garré para tal função. Eu pergunto, por que não fez isso até agora? Por que não treinou o Garré até agora? Ou o Nuno para fazer a função do Couto? Eis que vão ter jogos que o Couto não vai jogar, ele não joga os 2 tempos, no máximo um com intensidade, no segundo já não, o rendimento é bem abaixo, e Payet é idem, né? Então esse é o problema. Se o técnico está dizendo que pode até fazer, mas não fez ainda, está errado. Alguém tem que fazer essa função de criação. Não tem jeito, né? Payet é só até julho. Depois não tem a reserva imediata do Couto, para o Couto. E o segundo tempo tem que ter alguém jogando, porque o Couto não tem intensidade, né? Ontem o Vasco começou amplamente dominado pelo Lanús. Os caras marcando lá na frente, marcação alta, o Vasco entrincheirado, dando um bicão, 6 minutos, bola na trave. Aí lá para os 30 minutos que o Vasco foi tentar igualar um pouquinho, né? Dar muita chance ao azar. Vou repetir o que eu sempre digo. O Carille diz nas coletivas que não vai jogar nunca propondo com linha alta. Então, a gente vai se submeter a entrar com uma linha média, às vezes vai ser empurrado para trás nos primeiros minutos de ontem, como a gente foi empurrado para trás, e torcer para não levar um gol, para a bola bater na trave como bateu ontem. Não dá para jogar assim, o Vasco tem que ter uma proposta. O Vasco pode ter 2 propostas, uma fora de casa, ou até 4 propostas, né? Uma dentro de casa com um time mais forte, uma dentro de casa com um time mais fraco, uma fora de casa com um time mais forte e uma fora de casa com um time mais fraco. São 4 formas de jogar. Assim que se faz futebol, né? Segundo tempo, uma várzea total, parecia pelada. Os caras pegavam a bola, o Vasco pegava a bola quase não passava pelo meio. Horrível, né? E, de novo, jogadores perdendo gols incríveis. O Nuno perdeu um gol dentro da pequena área, praticamente, né? Mas aí
a culpa é do Carille, porque ele tem que arrumar soluções, né? Gostei muito da atuação do PH e do Ryan, e depois do PH com o Paulinho. Pela direita, triangulação, gostei bastante. Mas vi que isso não foi treinado, ou não foi de propósito, né? O Carille percebeu que fecharam a porta para o Piton, aí começou a atacar pela direita. Ele disse isso na coletiva. Por que não jogar assim sempre, alternando direita e esquerda? Ontem, friso, marcaram demais. O Piton, ele não conseguia apoiar muito, marcação nas costas dele, jogada nas costas dele, né? Verratti super marcado também. E não tivemos variações pela esquerda, só pela direita. Algumas jogadas por baixo e por dentro. Algumas jogadas vindo de fora para dentro, por baixo, da direita. Olha o caminho estava ali. PH e Ryan, depois PH e Paulinho, né? Os grandes técnicos se apresentam assim. Porque o cara fica lá na beira do campo, vendo o que acontece no jogo, né? Eu sempre falo, o time é fraco, o elenco limitado, né? E, portanto, o Carille não pode errar, como vem errando. Leva um gol ontem, 1-0, acabou. Não tem jeito. E para fechar aqui esse pensamento, né? O Vasco está se apequenando. Quando o Carille diz que o empate com o Lanús, e sempre fala assim, né? Nas circunstâncias, toda vez essa porra de circunstância. Todo jogo é circunstancial. É isso aí, circunstancial, perdão. Todo jogo é circunstancial. Todo jogo. E aí, sempre a mesma história, né? Nas circunstâncias do jogo, o Vasco empatou, não foi tão ruim, não foi tropeço. Foi. Pergunta pro Lanús se empatar com o Vasco na casa deles não vai ser tropeço. Claro que vai ser. O Sul-Americano é assim, ganha em casa e tenta pontuar fora. Os caras pontuaram aqui, né? Outro problema também é a gente escutar situações como se fossem verdade e o técnico bater cabeça. Teve um maluco lá, João Pedro Fragoso da Globo. João Pedro Fragoso, né? Esse tem um QI bom, né? Quem indicou. Ele fez a seguinte pergunta. Não, ele fez uma seguinte conclusão antes de perguntar. Tendo em vista que o Vasco jogou de igual para igual com o Flamengo e tal, e o cara balançou a cabeça. O Vasco não jogou de igual para igual com o Flamengo. Foram 15 arremates contra 4. No segundo tempo só deu o Flamengo. A gente pegava a bola e dava bicão. Já no primeiro tempo, o Vasco não foi melhor. Se alguém disser que o Flamengo não foi melhor no primeiro tempo, tudo bem, dá para dialogar. Agora dizer que o Vasco foi melhor no primeiro tempo, não foi, né? E aí entrou a incompetência do Flamengo, graças a Deus, de perder aí 15 chances, não fazer uma. E o Vasco também incompetente, 4 chances ou 5, não fazer uma. O Vasco cria pouco, tem que errar pouco. O Flamengo criou bastante, poderia até errar mais, mas o que nos salvou foi a incompetência do Flamengo de não fazer um gol nos 15 arremates. Teve uma bola que o Gerson tabelou, e eu sempre disse isso, né? Os caras que vêm de trás, passam pela linha dos volantes, ninguém acompanha. Festival de entradas na área ontem, contra o Flamengo, e o cara a cara, o Gerson, botou pra cima. Então, que porra de jogar igual pra igual é essa aí? E o técnico aceita, o mundo aceita essa porra. E depois ele falou o seguinte, Carille, o Vasco tá se solidificando na defesa. Que porra é essa? Que solidificação da defesa é essa? Com 15 arremates. 15 arremates contra o Flamengo. Vasco deixando chutar de fora da área, levando bola na trave. Não tem solidez alguma, né? Para fechar aqui, com relação às vaias, eu sou contra a vaia durante o jogo. Mas respeito quem vaia, é um direito, um livre-arbítrio, porra. Acabou. E o torcedor vaia porque não tá vendo um jogo bom. Mesmo o Vasco 1-0 contra o Porto Cabedelo, que a gente cansou de perder gols, Coutinho perdeu 3 cara a cara. Vão vaiar Coutinho, vão vaiar Carille. É isso aí, porra. Né? Ontem, contra o Lanús, vão vaiar Carille e vão vaiar o caceta 4. Acabou, porra, é o direito dos caras. Né?
E ele falou, eu acho que é isso aí meio escroto, né? De falar assim, não, porque eu entendo, não entendo a torcida do Vasco. Ganhamos, ouvimos vaia. O torcedor pode vaiar, ele queria 4, 5, 6 pela fragilidade que se mostrou o Porto Cabelo, inclusive no segundo tempo, né? E ontem, o Vasco não conseguiu jogar até os 30 minutos do primeiro tempo, foi dominado pelo Lanús, né? Para fechar aqui, naquela questão dos 8 melhores elencos, blá blá blá, eu sempre digo, né? Os 4 de São Paulo, os 3 do Rio, 7, tirando o Vasco, claro, 7, os 2 de Minas, 9, os 2 do Sul, 11, Bahia e Fortaleza. Acho que domingo, o jogo contra o Cruzeiro, né? Salvo engano, é domingo. E depois quarta contra o Operário. Acho que é isso. Vai ser uma guerra. Cruzeiro lá dentro é fortíssimo. Para você ver, tem... não que estejam jogando bem, mas Gabigol e Dudu, talvez Dudu, fosse titular absoluto no Vasco, está no banco de reservas. O Cruzeiro deu de 3-0 no Bahia, para quem viu o jogo, com transições rápidas. Acho que o nome dele é Caio Jorge, chega saindo na cara do gol e arrebentando, ainda perdendo o pênalti, né? Então é mais um jogo que nós vamos ter dificuldade de pontuar. Estamos com 7 pontos. Tem que pontuar fora, ganhar em casa, notadamente times pequenos. Não dá para jogar com um time pequeno, ou que a gente acha que é pequeno, com essa postura, jogando atrás recuado, deixando o time partir para cima, sem atacante de correria, que nós não temos, porra. Ontem não entendi o jogo. Ele podia ter entrado com o Garré para propor o jogo. Colocou o Ryan. Quando escalou o Ryan, eu falei assim: Vasco não vai jogar com linha média para alta. Não vai jogar. Ryan é jogo para Ryan assim. Jogo por Ryan é jogo de correria, atacar a profundidade. E aí eu falei assim: Vasco vai jogar no contra-ataque na transição. E pessimamente, né? Não sei quem poderia dirigir o Vasco, se é o momento de mudar. Eu antes dizia que não era o momento de mudar, mas não estamos vendo evolução. O jogo contra o Flamengo também não evoluímos, cara, né? Só que os youtubers, a mídia, empatar com o Flamengo, ninguém vai falar mal, porque ali é o momento de falar bem para ganhar engajamento. Mas ele não disse isso. O Vasco jogou mal contra o Flamengo, não jogou de igual para igual. Parecia time pequeno dando chutão. E agora contra o Lanús, teve até um youtuber que insiste em falar que o Vasco é um bando em campo. Quem fala isso é a pedenta, porra. Um bando é organizado. Um bando vai assaltar um banco, né? Alguém dirige o carro, alguém abre a porta do banco, alguém atira no segurança, alguém entra para arrombar o cofre, alguém bota o dinheiro na mala, o dinheiro na bolsa. Um bando organizado, nem organização. O Vasco não é um bando porque não é organizado. O bando é organizado, cara, né? Para fechar aqui, não sei se vou soltar mais vídeo hoje. A gente fica para baixo, né, cara? Com jogos assim, a expectativa vai se esvaindo, fica mal. Pô, o Vasco nunca vai, o Vasco nunca vai. A gente não evolui, o presidente não aparece para falar coisa alguma, né? Tá aí o Lloyd, mais um jogo que o Lloyd não entra. 5 milhões por um bicho desse, cara. 3 milhões, sei lá que porra que foi. Se gostou dos comentários, Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.